Minha saudação a todos. Hoje, então, nossa live aqui tá segunda-feira, né? E chegando mais um irmão aqui, vamos saudar o irmão Sullivan, já está aqui a irmã Francinete e a nossa irmã Luzia. Bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Hoje, então, vamos estar fazendo um regado, encontro microrregional, né, que aconteceu no último sábado, e o tema foi, micro em Panambi, né, foi a quebra das maldições. Quebra das maldições, que é uma mensagem forte, uma mensagem bastante rica, né? Amém? Boa noite, Sullivan. Deus abençoe, meu irmão. Amém? Então, vamos recebendo os irmãos aqui. Chegando mais um, irmão José Marcondes. Amém? O pessoal todo entrar. Seja bem-vindo, irmão José Marcondes. Então, hoje, fazendo um regado micro-regional de Panambi, né? Que falou sobre a quebra das maldições. Quebra das maldições, um tema bastante rico, né? E vamos começar fazendo uma leitura aqui, livro de Deuteronômios, capítulo 30. Deuteronômio 30, vamos ler do 1 ao 4, que fala assim: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Amém, meus irmãos? Então, o tema de hoje, a quebra das maldições, que foi o tema do microrregional em Panambi. Amém? Convidar a nossa irmã, então, irmã Luzia, fazer a oração inicial. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesta noite, Pai, eu unido aqui, Pai, com todos os meus irmãos, Pai, com membro do corpo de Cristo, Pai, que o Senhor vem estar se fazendo presente, Pai, como está escrito, Senhor, na Tua palavra, Pai, que onde estiver 2 ou 3, lá eu estarei. Então, eu creio, Pai, que o Senhor está em cada casa, Pai, representada neste momento, Pai. Traz aqueles também que foram convidados, ó Pai, aqueles que estão afastados, ó Deus. Pai, em primeiro lugar, Pai, nós te pedimos também perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, ó Pai. Pai, te pedimos perdão porque ainda não obedecemos, Pai, até o sangue, Pai querido e amado. Mas que o Senhor venha, Pai, nos ajudar, Senhor, a ser filhos obedientes, ó Pai. Como aqui disse, Pai, que as bênçãos decorrem das obediências, Pai. Então, Senhor, que nós íamos ser filhos obedientes, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Coloca esse temor, Pai, em nossos corações, ó Pai. Senhor, retira o nosso caráter, Pai. Coloca o caráter de teu Filho Jesus Cristo em cada um de nós, ó Pai. Que nós íamos ser mansos, humildes, ó Pai querido e amado. Que nós íamos, Pai, estar fazendo a tua obra aqui na terra. Que nós íamos ser seus imitadores, ó Pai querido e amado. Que nós não viemos ser apenas servos, Pai. Mas que nós íamos ser seus amigos, ó Pai querido e amado. Em nome de Jesus. Pai, abençoa esta live, Pai querido e amado. Abençoa todas as portas que estão sendo abertas, Pai, através, Pai, dessas lives, ó Pai querido e amado. Que o Senhor venha também estar derramando a tua unção, o teu poder sobre cada casa que essa live entrar, que a tua presença entre, Pai querido e amado. E que venha fazer a diferença, Pai, que nós não viemos sair desta live da mesma forma em que entramos, ó Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra, Pai, venha ter poder, Pai, para nos curar, para nos restaurar, Pai querido e amado, para nos dar sabedoria, não a sabedoria que o mundo oferece, mas sim a sabedoria, Pai querido e amado, que vem do teu trono, que vem da tua glória, Pai querido e amado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai, Senhor, trazendo, Pai, todos aqueles que estão desanimados na fé, os que estão afastados, ó Deus. Faz, Pai, o teu querer, Senhor, também te peço, Pai querido e amado, pelas aquelas 2 crianças, ó Pai, que o
mundo está clamando por elas que ainda estão desaparecidas, Senhor. O Enzo, Pai querido e amado, e a Ágata, ó Pai. Ó Deus, guarda onde essas duas crianças estiver, Senhor Jesus, que o Senhor vai estar aguardando, Pai, com o teu poder, com a tua glória. Que o milagre, Pai, venha estar presente na vida dessas crianças, ó Pai, que são pequeninas, ó Pai. Que o teu Espírito Santo esteja protegendo elas, ó Pai, e que o Senhor venha, Pai, fazer uma luz, Pai, para que o povo, Pai, que está indo, Pai, em encontro dessas crianças procurando, Pai, que o Senhor venha fazer elas, Pai, aparecer, Deus querido e amado. Livra elas, ó Pai, de toda peste perniciosa, Pai querido e amado, de todo mal, de todas as feras, ó Pai querido e amado, e do homem maldoso também, Pai. Dá o sustento, Pai, no meio da mata onde essas crianças estão, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que não venha ser feita a nossa vontade, mas sim a tua que é boa, perfeita e agradável. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu milagre, Pai, sobre essas duas crianças, Pai, venha se fazer presente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma esta live, toma os louvores, toma o apóstolo, Pai, em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha ter poder para curar, libertar, salvar e restaurar, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, com cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. vida em meu ser, ache lugar.
que a tua vida em meu ser ache lugar. Cantarei a ti, pois meu coração já se arrependeu de viver assim, tão longe de ti, nos caminhos meus. Me mostrou tua luz e me convenceu a ouvir só a ti. Aceitei tua correção, pois é mais que um direito teu. E aqui estou só pra te servir. Amém. Eu quero levar os irmãos para uma palavra que ministra arrependimento. O Senhor tem dado desde ontem essa palavra, e com certeza o desejo do Espírito que compartilhemos, porque as misericórdias do Senhor, o derramamento da sua graça são para aqueles que se arrependem dos caminhos da iluminação da palavra do Espírito dentro do nosso coração. Iluminados nós já estamos. E temos entendimento da vontade do Senhor e do plano do Senhor para cada um de nós. Nós já estamos educados, cultos com a verdade. Estamos cientes do plano de Deus e dos acontecimentos que estão para chegar através do toque da 7ª trombeta. Estamos na iminência de ver uma manifestação jamais vista na terra do derramamento miraculoso e poderoso de Deus. Estamos prestes a presenciar tudo isso e anelo por esse momento, espero há anos por esse momento, que Jesus venha julgar a todos os seus filhos escolhidos do mundo que estão no reino, que estão no corpo de Cristo. Os mortos irão ressuscitar para serem julgados. Os vivos serão transladados para o julgamento. E o reino e sua dispensação maravilhosa, nunca mais você vai ver reino humano, satânico neste planeta. Nunca mais você vai ver. Somente Cristo e Deus reinará para sempre no governo deste planeta, como Deus já governa a esfera do Espírito. O reino do Espírito está na mão dele completamente. Você sabe que o governo de Cristo não é um governo corrupto, nem injusto, nem perverso, nem imundo. Não é o que você vê aí nesse sistema caído. O governo de Cristo é algo muito limpo, puro e justo. As nações terão que ir adorar a Cristo, terão que levar os presentes para Cristo, porque Ele, como autoridade absoluta, fará com que todos dobrem a cerviz diante dEle. Todos os anos o Senhor terá a adoração de todas as nações. Tudo estará aos pés de Cristo. Este é o momento que eu mais espero. Obviamente que o estabelecimento desse reino maravilhoso, e Jesus terá, ele lá em Jerusalém vai governar toda a terra, com seus vencedores, aqueles que negaram a vida da alma, e aqueles que entregaram o seu coração e a sua vida ao Senhor, deixaram os seus planos pessoais e vontades pessoais, deixaram os deleites e os manjares deste mundo, mas se entregaram para exclusivamente consagrar ao Senhor e crescer em vida e servir o Senhor com fidelidade. Lembram daquela palavra tão conhecida da igreja? Aquele que quer vir após mim como vencedor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. E também, Romanos 6 também fala que os convidados para a dispensação do reino é o homem espiritual. O velho homem não, o adâmico não. O homem adâmico, esse já está desfeito e crucificado com Cristo na cruz. Está escrito lá, Romanos 6,6.
esse não é convidado em Mateus 16, 24 para ir para a dispensação do reino. Pois bem, irmão, nesta hora, o estado que estamos espiritualmente diante de Deus, iluminados, cientes da verdade e da economia divina e dos planos de Deus que está descortinado para nós, não tem nenhum escondido, nenhum oculto. O Deus que revelou-se nesses anos todos através do ministério da palavra e da Bíblia, e que encheu nosso coração da luz e do entendimento. Não importa qual é o meu posicionamento diante desses acontecimentos, se é de mansidão, se é de submissão, se é de sujeição ao Senhor, se é de indiferença, se é de rebelião, se é de vida mista, para mim não importa. O Senhor cumpriu a parte dele para conosco. Ele falou da sua vontade e colocou sua verdade dentro de nós, que deveria produzir uma vida de realidade espiritual, com um grande testemunho de um rei que ressuscitou. Mas quando o povo gentílico, e nós mesmos dentro da igreja, olhamos para nós, misericórdia, misericórdia, nós não estamos adequados como Deus quer. Muitos dizem que Deus não é tão duro assim, exigente. Mas então a palavra é mentirosa. Rasgue da Bíblia as páginas que você tira isso, porque lá não é do Senhor aquela palavra. As palavras que eu conheço do Senhor é que Ele quer consagração do seu escolhido, conforme está descrito em João 16, 15 e 16. Ele diz que não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Então, se ele me escolheu, ele tem um plano, ele me comprou. Então, eu tenho que cumprir agora. Deus não me botou na igreja para viver a minha vida natural. Deus me botou na igreja para viver o padrão de Cristo, não o meu padrão. Não a minha vontade, o padrão de Cristo. Nós, os crentes da nova aliança, em cada geração, estamos inventando coisa aí para tentar escapar da obra de santificação da nossa alma que Jesus está imprimindo, empreendendo em nós. Então, inventa isso, inventa aquilo, modismos. Você olha hoje a divisão que está o cristianismo no mundo, é uma vergonha, porque uns acreditam que só tem que louvar o Senhor, esperar Jesus voltar, outros acreditam que se batizando não precisa fazer mais nada, outros acreditam que falando tudo o que quer em cima dos púlpitos, Deus se agrada, e acha que a igreja, cada um que está ali pode fazer o que quer, inventar o que quer, mas na verdade eu não vejo assim, nunca vi assim, tenho convicção de que não vou incorrer nesta negligência, nesse erro. Vou seguir servindo o Senhor e falando das coisas do Senhor como é. Como é. E como sempre deverá ser. O homem é um servo miserável dependente de Deus, não pode nada e não requer nenhum tipo de elogio e glória nesse reino, nem sequer um bom tratamento das suas ovelhas, porque ele é um miserável servo que carece da vida divina, e ele tem que só servir Cristo, é o objetivo dele na igreja. Embora muitos querem mais coisas do que isso, mas nós temos que nos readequar à realidade espiritual. Nós temos que servir Cristo por amor, não esperando nada em troca, nada em troca. Porque senão, vira humanismo a igreja. Achar que tudo que eu faço eu vou ganhar uma recompensa natural de Jesus. Não, a minha recompensa é espiritual e eterna. É isso que eu vou ganhar. E a exigência desse sistema do reino de Deus, e que não vai modificar, não importa o que você faça. Estamos pregando isso há muitos anos. É o arrependimento das obras naturais, dos pensamentos naturais, dos posicionamentos naturais que nós temos. O Senhor quer o arrependimento para abençoar a tua vida.
Está escrito isso lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, onde você quer, eu mostro 20, 30 passagens que a condição exigida pelo rei é arrependimento, para você resolver o problema financeiro da tua empresa, para resolver o problema financeiro da tua casa, para resolver o problema de conflitos no lar, para resolver os problemas de filhos com problemas, para resolver o problema de enfermidade, para resolver o problema de rebelião, para resolver o problema de depressão, tudo que você tem de ruim que as trevas podem produzir, a qual você está hoje encarcerado por essas dificuldades e sofrimentos, você só sai desse buraco com arrependimento. Você só sai desse mal-estar com arrependimento. Deus vai te exaltar se tu te arrepender. Deus vai fazer você crescer se tu te arrepender. Deus vai te glorificar se você se arrepender. Essa é a exigência de Deus. Sabe, por isso que nós temos que relembrar a mensagem de João Batista, que introduziu o rei como rei, e temos que relembrar a primeira prédica de Jesus. Tem que pensar nessas coisas, irmãos. Por que João Batista, quando abriu a boca para anunciar o rei, disse: arrependei-vos? Porque quando Jesus veio, o primeiro discurso diante do povo para a edificação da igreja, arrependei-vos. Essa é a exigência número 1 do reino de Deus. Não fique pensando que é o batismo, é o cantar bonito, é o pregar bonito, é ter uma voz bonita, é cantar bonito, tocar bonito. Não, não é isso que te leva a agradar o rei. É o arrependimento. Amém? Veja bem que lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, Deus já ministrava isso. Na época de Caim, Deus já ministrava, de Abel e Caim, Deus já ministrava essas coisas. E se você vê o que o Senhor está apertando a nossa vida para achar condição humilde dentro do nosso coração, para enviar a dádiva do arrependimento a nós, porque se Deus olhar e vasculhar o nosso coração e não encontrar humildade, sujeição a Ele, não tem bênção, digo para você, não tem. Não tem, e você vai ver cada vez mais a coisa apertar agora, mas vai apertar de um jeito que tu nunca viu, porque Deus vai exigir que a humildade, a quebra da força natural, precisa ser tomada uma decisão em mim para que ela desapareça, arrefeça, morra, define, termine. Essa postura arrogante que nós tivemos no reino de Deus até agora vai acabar, porque Deus vai espremer a gente até obedecer. Deus vai te colocar num canto onde você não tem saída. Ou você obedece, ou você se rebela publicamente contra Deus. Porque as orações que eu faço há 22 anos é para que Deus coloque um povo santo a servi-lo, confiável, que dê um testemunho de justiça nessa terra, que a gente não está vendo ainda. Eu quero ver o corpo de Cristo. Se eu fosse você, começava a orar por isso, somente por isso. Não peça mais nada para Deus, a não ser que Deus levante um povo fiel, santo, puro e justo diante para servi-lo nessa terra. É para isso que nós temos que orar. Não peça mais nada para Deus, né? Porque o maior sonho, o maior prêmio para mim é ver irmãos com o pensamento voltado completamente para Jesus, dependente de Cristo, sujeito a Cristo em tudo, pessoas quebradas e que não têm vontade, não têm força natural para se levantar contra os nossos irmãos, contra Cristo. Esse é o maior prêmio que eu ainda quero ver na terra, é pessoas assim, pessoas que estão quebrantadas e que amam a Cristo e não a si mesmo. Isso é o que eu quero ver. Se você acha que eu estou esperando muita coisa de Deus nessa terra, eu só espero isso. Pessoas fiéis, que a gente possa confiar, porque elas são de Cristo, elas amam a Cristo, e não tem proposta satânica, circunstância ruim que possa tirá-las desse caminho. É isso que eu quero. E não homens falsos e oscilantes, que a gente nunca pode saber o que vai acontecer com aquelas vidas, né? Um dia estão de um jeito, no outro dia a circunstância muda, eles também mudam. Mas como é que você vai fazer uma obra
Como é que vamos dar um testemunho de Jesus desse jeito? Um dia eu estou bem-humorado, outro dia eu estou mal-humorado, outro dia eu não sustento o que eu falo, daqui a pouco eu retrocedo, daqui a pouco eu avanço. Não tem quem aguente isso. Depois da pessoa conhecer o reino de Deus, ouve uma coisa, muda o humor, ouve outra, fica alegre, ouve outra, fica triste. Mas que homem de Deus é esse? Você serve Jesus ou você depende das pessoas para ser feliz? Ou para ser triste? Você tem que perguntar essas coisas para você. Vamos ler Deuteronômio 30. Vamos ler o versículo 1. A promessa de Deus aqui: os arrependidos serão abençoados. Serão restaurados e abençoados. Essa é a promessa. Quando, pois, todas as coisas vierem sobre ti, isso é profético, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Amém. Essa é a promessa de restauração, de bênção, de misericórdia que o Senhor prometeu a cada um de nós e não vai falhar. Somente falta a nossa parte. Arrependimento. Quer dizer, uma mudança mental. Sair do Adão e vir para Cristo. A mente tem que viver essa realidade. Vamos sair do Adão natural e vamos vir para o novo homem. Para vir para o novo homem, temos que andar em obediência aos desejos de Cristo, fazendo somente o que Ele manda e dizendo o que Ele fala, mais nada. Vida com Deus é assim. Não coloque outros ingredientes, fermentos no meio disso. É isso, é simples. Não tem complicação. Que Deus esteja abençoando os irmãos. Amém? Amém, irmãos. Então, hoje, fazendo um regar aqui do encontro micro-regional em Panambi, que falou sobre a quebra das maldições. Vamos ver um pouquinho sobre esse tema, né? E a gente sabe que tudo começou lá no Éden, né? Tudo começou lá com Adão e Eva, a hora que eles desobedeceram Deus, ou seja, que eles escolheram fazer a vontade deles, ser independente de Deus. Pior ainda, né? Seguir o conselho das trevas, foi Satanás que deu aquele conselho ali. Então, começou a maldição, né? Entrou uma maldição ali. O homem caiu, entrou a natureza caída em nós, hein? Mas a gente sabe que tudo foi quebrado por Jesus Cristo. Então, vamos ver hoje aqui algumas passagens e vamos estar comentando, né? Então, a maldição começou na queda pela desobediência do homem, né? E envolve, então, escolhas erradas. Na hora que eu faço a escolha errada, eu estou abrindo uma brecha, né, para ser atingido pelas trevas. Vamos ver aqui
começando com Deuteronômio 30, vamos ver agora do 16 ao 19, que fala assim: se guardares o mandamento, né, olha aqui, que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes dos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, idolatria, né? Então, hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres, né? Então, o que a gente vê aqui? Tudo é uma questão de escolha, né? Ela envolve a idolatria, mandamento, primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é quebrado, eu coloco um ídolo, né? E olha que o ídolo, antigamente tinha um ídolo mesmo, mas hoje o ídolo, a gente sabe que tem ídolo do coração, ídolo do lar, muitas coisas que a gente coloca no lugar de Deus, e tudo isso vai abrir portas, brechas, né, para vir maldição sobre nós. Mas tudo é uma escolha. Vamos ver agora no Novo Testamento, fazer um paralelo aqui, Gálatas 6, vamos ver aqui o 7 e o 8, que fala assim, porque um concorda com o outro. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Então, tudo que eu escolho, toda a minha escolha é uma semeadura, né? E eu vou colher. Então, tudo é uma consequência, na verdade, das minhas atitudes, né? Vamos ver o 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, tudo envolve uma escolha, né? Então, as escolhas que eu vou fazendo, a minha escolha pode abrir portas para eu ser abençoado, ou abrir portas para envolver maldição, né? Maldição quer dizer que eu abro portas para as trevas entrar na minha vida, né? Amém? Isso pode afetar toda uma linhagem, né? Vamos ver aqui Êxodo 20, do 4 ao 6. Né? Ela envolve, então, a nossa hereditariedade. Isso está escrito aqui nessa passagem do livro de Êxodo. Êxodo 20, a partir do versículo 4. Do 4 ao 6. É. O que fala ali, então? Não farás para ti imagem de escultura, né? Então, aqui é a idolatria. Né? A gente sabe que idolatria não é só a imagem de escultura, né? Nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, vamos parar um pouquinho no versículo 5 aqui. Então, mostra que quando eu peco, aquilo vai atingir, né, a minha hereditariedade. Né? Eu abro uma brecha para entrar um espírito das trevas naquela família. Né? Então, por isso que tem famílias que têm problema ali com depressão, espírito de suicídio, né? Tem muitas coisas ali, espírito de ira, espírito de adultério, prostituição, né? Os pecados, a hora que um peca, tu abre uma porta para aquilo entrar na tua família. Então, vai envolver uma descendência. Né? Então, como é importante a gente cuidar, né? O que fala na sequência? Olha aqui. Então, eu posso ser bênção ou posso ser maldição. Agora, vamos ver o versículo 6. E faço misericórdia, olha aqui a diferença, até 1000 gerações daqueles que me amam
e guarda os meus mandamentos. Amém? Então, se eu sou bênção, se eu escolhi por Deus, se eu escolhi por Cristo, aquilo vai ter um reflexo em até 1000 gerações. Né? Olha a diferença ali, né? O versículo 5, a maldição ia até a 3ª e 4ª geração. Né? Fica naquela família. Amém? Aquele espírito está naquela família. Então, a gente vê que tem uma genética espiritual, tem a genética natural e tem a genética espiritual. Aqueles espíritos foram liberados. Né? Agora, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Né? Então, as maldições podem ser quebradas por nós. Amém? Quando eu escolhi por Cristo. E tudo envolve Jesus Cristo. Né? Amém? Então, escolhas afetam a hereditariedade, a família, pois provocam vínculos, liberam legalidade para as trevas agirem. Né? Mas a obediência a Cristo é o que quebra as maldições. Vamos ver agora Gálatas 3,13, Novo Testamento, que mostra que Jesus Cristo quebrou as maldições. Por isso que a importância que tem de eu ter Cristo na minha vida. O que fala ali? Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Né? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Jesus se fez maldito por nós. Né? A palavra diz ali, a lei fala, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição. Né? Mas o que acontecia ali? Ele obedeceu até a morte de cruz. Né? Então, Jesus remiu os nossos pecados. Né? Ele foi a propiciação dos nossos pecados. Amém? Quer dizer que hoje também, a gente sabe que tem as maldições hereditárias e tem as maldições diárias. Tudo é quebrado pela minha obediência a Cristo. Tá? Mas eu posso o quê? Eu posso confessar pecados. Jesus abriu para mim isso. Vamos ver 1 João 1. Vamos ler aqui. 1 João 1, do 7 ao 9. Tá? Tem uma coisa importante sobre quebra de maldições aqui. A confissão de pecados. O vídeo falou sobre o arrependimento ali, né? Então, vamos ler aqui. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Nós estamos na era da graça. Né? Então, a maldição é quebrada pelo sangue de Jesus. Jesus morreu por mim. Ele se fez maldito por mim. A hora que eu aceito ele como Senhor e Salvador, né? O que acontece? A maldição é quebrada na minha vida. Mas aí o que acontece? Eu posso perdoar, tem as maldições diárias que dizem, né? Tem o sangue de Jesus. Né? A propiciação é feita pelo sangue de Jesus. Envolve o quê? Vamos ver agora o versículo 8 ali. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora o 9, aqui é muito importante esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, a importância que tem de confissão de pecados. Eu errei, o sangue de Jesus está em vigência, né? Eu tenho que me arrepender, clamar pelo sangue de Jesus, e eu confessar o pecado, né? Então, como é importante para te fechar as brechas que tu pode dar, que a gente dá, né? Durante o nosso dia, eu confessar o pecado. Diz ali, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, a importância que tem o arrependimento, né? Bem? Então, nós temos também orações, né? Oração para te orar, renunciar, né? Quebrar maldição sobre a tua vida. Mas é importante a oração também, mas o mais importante é tu tomar uma decisão, né? De rejeitar aquilo que é das trevas. Rejeitar tudo aquilo que é treva. E escolher honrar Deus. Todo dia.
A cruz também se toma todo dia. Então, todo dia eu tenho que tomar uma decisão por Cristo e rejeitar tudo que é das trevas. Então, se eu pequei, confessar o pecado, né? Com sinceridade, confessar com sinceridade e tomar uma decisão de não pecar mais. Jesus falou isso, né, para a mulher adúltera. Vai, não peques mais. Jesus tinha vindo para remir o pecador. Então, mais importante do que orar, oração de quebra de vínculo e maldição, é eu tomar uma decisão de rejeitar tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que vem do pecado, né? Honrar Deus, sujeição a Ele, sujeitar a Ele, né? Vamos ver uma passagem aqui, Eclesiastes 12, 13, que fala sobre isso. A importância de eu ter uma preocupação de estar honrando Deus na minha vida. Se eu pecar, me arrepender, né? Confessar o pecado, clamar pelo sangue do Cordeiro. Vamos ver então Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 13. O que fala aqui? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, temor de Deus, respeito a Deus, honrar a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, né? Temer a Deus, respeitar a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, né? Temer a Deus e guardar os mandamentos. Aí eu estou sendo protegido, eu estou quebrando as maldições pela minha obediência, pela minha escolha que eu faço por Deus, né? Se tem ídolos no meu coração, confessar pecados a Deus, se arrepender, rejeitar idolatria, né? E tomar uma decisão por Cristo. Né? Vamos ver aqui Tiago 4,7. Essa passagem de Tiago mostra muito como é importante, né? Eu tomar uma decisão por Cristo, de obediência, de rejeitar a influência das trevas. O que fala ali? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Me sujeitar a Deus, escolher obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Aí eu estou quebrando maldição, né? Estou me sujeitando a Deus, né? Portanto, a Deus. Mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, tem uma parte que eu tenho que me sujeitar, uma parte que eu tenho que resistir. Então, noto que tem uma parte que cabe a mim, há uma resistência ao diabo, né? Me lembro de um caso, muitos anos atrás, que uma pessoa fez a oração de quebra de vínculo e maldição. Ele tinha um problema de adultério na família. O avô tinha adulterado, o pai, e ele também tinha, né? Só que o que aconteceu? Não demorou muito tempo. Ele adulterou? E aí? Ah, não fiz a oração de quebra de maldição? Não basta tu fazer a oração. Tu tem que te sujeitar a Deus. Tem que tomar uma decisão de rejeitar toda aquela casta demoníaca, né, que tem na família. No caso ali dele é o espírito de adultério, né? Rejeitar os espíritos de adultério, tomar uma posição de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Ele, claro que ele ia oferecer, né? Ele ia ver até que ponto tu fez a oração, tá? Mas e aí, tu tomou uma decisão, né, de se sujeitar a Deus e de entrar numa posição de resistência, né? Que aí as maldições vão saindo. Do contrário, se eu simplesmente acho que eu fazer uma oração, está tudo pronto, não está. Isso faz parte da nossa restauração. Amém? Então, honrar a Deus, sujeição e resistência. Tem um só Senhor, né? Que foi falado bastante também dessa parte aqui. Vamos ver mais. Mateus 6, 24. Nós temos que tem só um Senhor. E só Ele deve ocupar o meu coração. Mateus 6, 24. O que diz ali? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas, né? Então, a minha adoração, primeira coisa, a tendência do homem, do velho homem, é o quê? Autoadoração, né? Primeiro ídolo é ele mesmo, é idolatria dele mesmo, né? Mas o segundo ídolo é o quê? As riquezas, mamon, né?
Então, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Foi falado bastante. Vamos ver o 1 Timóteo 6,10, que fala uma coisa importante. Foi falado bastante sobre a idolatria ao dinheiro, né? Que é o Deus Mamon. É o ídolo maior que tem na humanidade, né? A gente vê como, infelizmente, o ser humano se corrompe, faz coisas terríveis pelo dinheiro. É a adoração, é Mamon, é um ídolo, né? 1 Timóteo 6,10. O que diz aqui? Livro de 1 Timóteo. Isso que ele fala é muito importante, a gente ter essa realidade aqui, né? Fala assim, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, né? Amar dinheiro é a raiz de todos os males, aqui é a raiz de tudo. Misericórdia, né, irmãos? Amém? Essa adoração ao mamon, as pessoas fazem tudo que é loucura, se prostituem, matam, se corrompem, tudo porque a idolatria é o dinheiro. Aqui é a raiz de todos os males. E olha o que fala na sequência. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores, né? Então, para eu não adorar a mamon, eu tenho que... Vamos ver outra passagem. Provérbio 3, 9 e 10. Foi falado bastante sobre isso também no encontro. O que fala ali? Honra, mas olha aqui, honra ao Senhor. Que Senhor? Honra a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, para eu quebrar o mamon da minha vida, eu tenho que fazer o quê, né? Tem uma coisa que é muito mal falado, mas por que é mal falado? Porque ele atinge o mamon, né? Que é o dízimo, a oferta, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, né? Vamos ver aqui agora, Malaquias 3, para a gente finalizar. Malaquias 3, vamos ver o 8, do 8 ao 10. Para terminar com o mamon, né? Que é o ídolo, a raiz de todos os males. Malaquias 3. É o último livro do Velho Testamento. Do 8 ao 10. Vamos ver aqui. O que fala aqui, né? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9, aqui, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Né? Versículo 10. E então, o 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. O que mostra aqui, então, né? Tem a maldição, envolve a desobediência, idolatria, né? Mas eu sou abençoado como? Se eu obedeço, né? Provai-me nisso, Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, derramar bênçãos sem medida. Eu sou abençoado pela obediência. Então, meus irmãos, esse tema aqui, né, bênçãos e maldições, é um tema muito amplo, né? Tema muito amplo. Dá para a gente falar, fazer vários vídeos até em cima dele, tem muita coisa para falar, né? Mas a essência é esse aí. A hora que eu entro na sujeição a Deus, se eu obedeço a Ele, né? Eu sou abençoado. Eu sou abençoado pela minha sujeição, minha obediência a Ele. Se eu desobedeço, eu abro portas, abro brechas, né? Para entrar, então, as trevas na minha vida e certamente aí eu vou receber, então, eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, tudo tem a ver, é uma plantação, né? Uma semeadura e uma colheita. Amém? Que a gente possa sempre estar colhendo, né? Para o Espírito, como falou ali, né? E não para a carne. Amém? Mas amém, irmãos, né? O nosso tempo não temos tanto tempo assim, mas realmente a essência dessa mensagem é isso. Eu quero quebrar a maldição, eu entrei em obediência. Eu desobedeci. Confessa o pecado, clama pelo sangue, toma uma posição de resistência, né? De sujeição a Deus, de resistência às trevas. Amém? Que Deus vai te restaurando, te purificando, te limpando. E esse processo vai até o fim da nossa vida, né? Enquanto tiver a carne ali, está todas as nações querendo puxar, né? A carne militando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Essa luta vai existir. Mas depende da minha escolha. De acordo com eu escolher,
eu vou ser, então, abençoado. Amém? Mas abrir, então, compartilhar, deixa a Laura compartilhar um pouco, depois eu vou abrir para vocês também. Amém. Então, a gente vê que ficou bem claro, né, que para a gente receber as bênçãos do Senhor é necessário a gente obedecer a Deus, né? Obedecer os mandamentos, os princípios de Deus, né? E que quando eu desobedeço, isso atrai as maldições, né? Então, vamos ver algumas palavras que falam isso, né? Deuteronômio, capítulo 11, do 13 ao 15. Então, aqui fala da obediência, né? Do 13 ao 15. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis. Então, aqui mostra que se eu obedeço, Deus me abençoa. Agora, vamos ver o que acontece quando eu não obedeço. O 16 e o 17 diz assim: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e servais a outros deuses. Esses outros deuses aqui, né, pode ser o trabalho, pode ser idolatrar dinheiro, pode ser idolatria por pessoas, por mim mesmo, né? Então, aí, outros deuses pode ser muita coisa. E vos prostreis perante eles. Quer dizer, eu faço tudo, ou por mim, ou por alguém, né? Ou para conseguir algo, então isso aí é um ídolo, né? 17. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros. Então, quando eu tenho um ídolo, o que acontece? A ira do Senhor se acende. E feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Então, aqui mostra, né, que a idolatria atrai maldição. É uma das coisas que atrai a maldição, é a idolatria, colocar algo antes de Deus no nosso coração. Agora vamos também, então, mostra, né, que nós temos que ocupar o nosso coração, né, somente com o Senhor, e para isso nós temos que tomar uma decisão. Dentro ainda do Mateus 11, vamos ler do 26 ao 28. Diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Então, aqui mostra que a obediência atrai as bênçãos e a desobediência atrai as maldições, né? Agora, então, vamos abrir em Gálatas 5, não, versículo 32 ainda aqui, tem mais um aqui. 32. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Então, Jesus, aqui, né, Deus está dizendo, olha, procurem andar em obediência. Deus sabe que a gente é falho, mas quando a gente falha, o que nós temos que fazer? Confessar os pecados, né? Diante do Senhor, orar, nos arrepender, abandonar o pecado, né? E pedir que o sangue de Jesus nos purifique dos pecados, né? E aí, então, nós somos libertos das maldições. Agora vamos para Gálatas 1. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Então, diz assim, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, quando a gente, né, aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando a gente se batiza, a gente recebe a libertação lá do pecado de Adão, lá, aquela natureza pecaminosa, né?
mas ela continua na nossa carne. Então, a partir do momento que eu estou liberto, eu tenho que agora me firmar em Cristo, para eu não voltar a cair de novo. Então, diz assim, ó, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não volta para a escravidão do pecado. Cristo já te libertou, agora permanece firme, né? Não te submete de novo à escravidão do pecado. Então, nós temos que tomar uma decisão de nos firmar em Cristo, né? E não voltar a praticar o pecado. Mesmo capítulo ainda, 5, versículo 13. Diz assim, ó, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, agora, né, que eu estou livre, que eu já recebi a libertação do pecado, porque eu nasci de novo e eu me batizei, diz aqui, ó, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não volta para a escravidão do pecado agora, não volta para a escravidão da carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, aqui mostra, né, como me manter fiel agora, né? Versículo 16, mesmo capítulo aqui, 5. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, tu tá andando no Espírito, tá indo bem, de repente vem a tentação, se apresenta uma circunstância para te tentar novamente. Qual o conselho do Espírito? Não satisfaz a concupiscência da carne. Diz não, né? Tu tá sofrendo, clama para Deus, ele vai te fortalecer para tu passar aquele momento, né? Eu tenho que buscar no Senhor. 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito, esse espírito aqui com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Então, se eu clamar, o Espírito de Deus vai me auxiliar a batalhar contra a carne, né? Por quê? Porque o Espírito, ele é oposto à carne. Então, assim, é porque são opostos entre si. Então, agora eu tenho que me aliar com o Espírito de Deus, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se o meu querer está sendo igual ao da carne, te inclina para o Espírito, porque daí ele vai te fortalecer para tu não cair. Amém? Então, nós temos que estar clamando ao Senhor, né? Vamos abrir em Tiago 5,16. Então, como é que eu vou me libertar, então, desses pecados, né? Dessas maldições, essas áreas de fraqueza, né? Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então, nós estamos no corpo de Cristo. Como é que nós vamos sair das maldições? Confessando os pecados a Deus, e às vezes eu vou precisar do auxílio de alguém para orar comigo, para jejuar comigo, né? Porque às vezes tem áreas que nós somos fracos, e aí nós vamos precisar do auxílio do corpo para sermos curados, diz aqui, ó, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Então, que a gente possa, né, estar seguindo os conselhos do Espírito, porque aqui está a nossa vitória. Amém? Amém. Se alguém quiser compartilhar, abrir mais uns minutinhos aí. Abrir para vocês também. Amém, irmão? Amém. Rapidinho aqui, né? Também Mateus, né? Como estamos falando, né? De liberar perdão, né? Para que nós viemos que as maldições venham ser quebradas. Então, nós temos que fazer o quê, irmãos? Como está escrito aqui em Mateus 16, 24, que diz assim: então disse os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como é, irmãos, que eu vou ter minhas maldições quebradas? Como é que eu vou pedir perdão? Porque eu mesma eu não tenho força.
para pedir perdão para ninguém. Se eu magoei, se eu ofendi alguém, sem Jesus, sem Deus na minha vida, eu não tenho força nenhuma. Então eu tenho que fazer o quê? Negar o meu ego, que o ego destrói tudo. Eu tenho que clamar aqui, eu tenho que chegar até Jesus, eu tenho que me negar a minha vontade para ir até Jesus. E aí até o Senhor eu vou clamar a Ele, pedir auxílio dEle para que Ele venha me ajudar a liberar o perdão para aquela pessoa. Também, irmãos, aqui em 1 João 2,15 tem dizendo assim, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com as suas concupiscências. Aquele, porém, que fazer a vontade de Deus permanecerá eternamente. Então, olha o finalzinho. Aquele porém, né, que fazer a vontade do Pai permanecerá. Qual é a vontade? Resistir à carne, ao meu ego, que o ego nos leva a pecar, a fazer tudo o que é da carne, negar os prazeres da carne, negar as coisas do mundo. O que são as coisas do mundo, irmão? São festas, baladas, novelas, todas essas coisas que nos afastam de Deus. Primeiramente, eu vou chegar até Jesus. Eu vou negar a mim mesmo, vou negar o meu ego. Não quero saber de mim, eu vou fazer a vontade de Deus, vou me chegar até Deus, vou orar, vou clamar, vou me humilhar. E eu tenho certeza que essa mágoa, esse rancor que tá dentro de mim vai sair. Porque tem gente que diz assim, eu morro, mas não perdoo. Gente, vocês não têm noção dessa palavra. O poder que essa palavra, eu morro, mas não perdoo. O poder que na esfera espiritual, essa palavra tem poder. O diabo e o inferno bate palmas, o inferno fica alegre, o diabo e seus comandados é uma felicidade tanto. Mas quando eu decido por Cristo, eu nego a mim mesmo. E eu decido por Cristo, seja lá qual for a mágoa, o rancor, se alguém me magoou e eu tô com mágoa daquela pessoa, eu não quero saber. Eu tenho que correr até Jesus e dizer, Senhor, foi ele que me magoou, foi ela que me magoou, mas eu decido por Cristo, Pai, a perdoar fulano de tal. E cita o nome da pessoa para que na esfera espiritual os anjos, né, peguem aquelas palavras e levem até Deus. Porque quando a gente perdoa, irmãos, castas de maldições são quebradas. E isso revolta o inferno também, e Deus fica feliz. Quando Deus vê que a gente decide por Ele, irmãos, Ele vai nos ajudar. E aí as bênçãos vêm. Aí muitos cristãos, irmãos, não vê bênção chegando na vida. Por quê, irmãos? Nós só vivemos de tribulações, de tentações. Porque nós não estamos obedecendo. Deus disse que em tudo seguir o modelo do monte. Nós temos que obedecer a Deus, porque quanto mais eu obedeço, mais as bênçãos vão vir. Aí muitos estão, eu digo que até eu mesmo, estou com bênçãos retidas. Por quê, irmãos? Falta de obediência. Muitas coisas ruins na minha vida, na carne, mágoas, rancor, não sei. Vamos clamar ao Senhor e pedir para o Senhor aniquilar o nosso ego. Porque quando nós se humilhar, nós fazemos Mateus 16, 24, nós nos negar mesmo e correr até o Senhor, a gente vai ver as bênçãos vir. E como foi dito aí, o ministro aí da palavra falou, que nós não temos que ir até Jesus porque ele vai nos dar bênção, ele vai nos dar carro, ele vai nos dar casa, o que a gente quer. Que nós íamos buscar Jesus, irmãos, porque nós viemos querer ser pessoas diferentes. Pessoas que querem realmente ser diferente, que querem realmente ser o sal da terra. Em nome de Jesus, irmãos. Agradeço pela oportunidade. Amém, meus irmãos. Então, no final, sempre eu lembro a vocês, né, que assistiu pela primeira vez hoje a nossa live, né, gostou, para nos ajudar, o que tu pode fazer? Inscreve no canal, né, a inscrição do canal é importante, então no canal mais significativo, inscreve, curte, comenta, compartilha, tudo isso vai fazer com que o vídeo se torne mais relevante e seja mais divulgado pelo YouTube. É a colaboração que vocês dão para nós aqui. Amém? E eu estou grato também, que eu sempre procuro lembrar isso, e aos poucos o pessoal está fazendo isso. Amém? Aos poucos o canal está crescendo. Amém, meus irmãos? Mas
Convidando a hora, então, fazer a oração final, encerrando, então, a nossa live de hoje. Amém. Voltamos quarta-feira. Quarta-feira estamos de volta. E amanhã tem grupo Amanhã na tem grupo casa na da Dona nossa irmã, Preta. Dona Preta. Amém. Senhor Jesus, amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te louvar, te agradecer, Senhor, a tua misericórdia com as nossas vidas, Senhor. Porque até aqui tu tens nos sustentado, tu tens nos mantido, Senhor Jesus, debaixo da tua proteção, da tua graça. Queremos nesse momento, Senhor, clamar, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que assistiram, todos aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Que tu venha estar tocando os corações, Senhor, para que eles venham ouvir a tua palavra, ouvir o evangelho do reino, Senhor. Serem alcançados, Senhor, através desse evangelho, Senhor, para que eles possam, Senhor Jesus, serem abençoados com as tuas bênçãos através da obediência a ti, Senhor, em nome de Jesus, para que eles se libertem, Senhor, de todas as maldições que decorrem da desobediência, Senhor, em nome de Jesus. Desde já te louvamos, te agradecemos, Senhor, e clamamos, Senhor, que todos possam te ouvir e receber, Senhor Jesus, com mansidão a palavra ser implantada nos corações, Senhor, para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe então, irmão Sullivan, irmã Francinete, irmã Luzia e o irmão Amém, Zé irmão. Marcondes. Deus abençoe, meus A paz do irmãos. Senhor, irmão. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Adeus. Até, irmão.